Utilidade pública. Em março de 2026, Pavan Davuluri, um dos principais executivos da Microsoft, publicou um comunicado oficial no blog da empresa com um tom que ninguém esperava. No texto, intitulado Nosso Compromisso com a Qualidade do Windows, ele admitiu que a Microsoft passou do ponto com a integração do Copilot no Windows 11. E mais do que isso, reconheceu que os usuários estão cansados de recursos desnecessários e querem algo muito mais simples: desempenho, estabilidade e um sistema que realmente funcione. Mas em vez de consertar de vez, eles inventaram um plano secreto, o tal do Windows K2. Esqueça as metáforas baratas, vamos aos fatos brutos. Até o Windows Central, o maior portal do mundo especializado no ecossistema Microsoft, soltou um veredito implacável: o Windows 11 ainda está longe de ser um sistema pronto. Eles listaram 5 problemas críticos que a empresa finge não ver: uma interface esquizofrênica que mistura ícones de 1995 com design moderno, uma barra de tarefas capada que assassina sua produtividade e a insistência doentia em te empurrar o Edge e o Copilot goela abaixo. E a parte mais assustadora, eles sabem que você está infeliz. Eles admitem isso em documentos internos que pouca gente leu. O Windows 11 conseguiu um feito impossível. Ele uniu gamers, designers e avós em um único sentimento: o ódio. Mas o que você não sabe é que existe um plano de emergência sendo executado agora mesmo nos bastidores de Redmond, um plano chamado Projeto K2. O que é esse misterioso K2? Seria a salvação final ou apenas mais uma camada de maquiagem em um produto que está morrendo? No final deste vídeo, eu vou te mostrar por que o nome K2 carrega uma piada interna tão cruel que diz tudo o que você precisa saber sobre o futuro da Microsoft. Eu sou o Bobo, de Wall Street, e neste vídeo vamos entender o plano de salvação de Redmond para o Windows 11. Vamos ser brutais. A Microsoft tentou passar maquiagem em um porco. O Windows 11 nunca foi uma revolução técnica, foi uma tentativa desesperada de transformar o seu desktop em um shopping center. E não sou eu quem está dizendo isso com raiva gratuita. É o próprio Windows Central que reforça que a Microsoft ainda não terminou o trabalho básico. Você abre o seu menu iniciar e o que você encontra? Sugestões de aplicativos que você nunca instalou, anúncios disfarçados de recomendações úteis e uma interface que parece ter sido desenhada por um comitê que nunca ligou um computador na vida. A esquizofrenia visual é real. Em um segundo você está em uma janela moderna e translúcida, no segundo seguinte você mergulha em um menu de contexto que parece ter sido herdado do Windows 95. É uma colcha de retalhos de 30 anos de código mal resolvido, escondido sob cantos arredondados. A barra de tarefas, que deveria ser o pilar da sua produtividade, foi simplificada ao ponto da inutilidade, removendo funções que usuários profissionais dependem há décadas. Você não se sente o dono da sua máquina, você se sente um inquilino indesejado em um imóvel da Microsoft, pagando o aluguel com cada bit dos seus dados pessoais que eles mineram sem parar. Essa percepção de produto empurrado criou um abismo de confiança. Quando uma empresa precisa forçar você a usar o navegador dela ou a conta dela para simplesmente ligar o computador pela primeira vez, ela já perdeu a guerra moral. O Windows 11 se tornou um outdoor digital que você pagou para ter em casa. É um sistema que grita por atenção, que interrompe seu fluxo com atualizações invasivas e que, no fundo, parece mais interessado em vender serviços do que em processar seus arquivos. E se o bloatware tradicional já era irritante, o culpado número 1 da nova era tem um nome pomposo: Copilot. A Microsoft decidiu unilateralmente que você precisava de inteligência artificial até para as tarefas mais banais. Eles enfiaram essa IA na sua barra de tarefas dentro do Fotos, no Snipping Tool e até onde ninguém pediu. Segundo a Gizmodo, a Microsoft finalmente percebeu, ou foi forçada a perceber, que transformar o Windows em o que eles chamaram de AI crap foi o maior erro estratégico da década. Eles ignoraram o princípio fundamental de qualquer bom sistema operacional: ele deve ser invisível, ele deve ser a base sólida e silenciosa onde o seu trabalho acontece. Mas o Windows 11 com Copilot faz questão de ser barulhento, pesado e, acima de tudo, terrivelmente intrometido. O próprio VP de Windows praticamente admitiu que eles exageraram na dose, tentando enfiar o Copilot em cada fresta do sistema antes mesmo dele estar pronto para ser útil. O resultado? Uma percepção negativa gigante, um consumo de RAM justificável e a sensação de que o seu PC agora é um terminal de teste para as ambições de IA do Satya Nadella.
Aqui entra o paradoxo que ninguém te conta. Se quase todo mundo odeia o Copilot, por que a Microsoft continua sorrindo nas reuniões de investidores? A resposta é simples e fria. Porque você, usuário de desktop, não é mais o cliente principal. Você é apenas o efeito colateral. Enquanto você perde horas tentando desativar o Copilot via registro do Windows, a Microsoft está ocupada contando o dinheiro do contrato do século. A gigante Accenture acaba de realizar o maior deployment de IA da história da computação. 743 mil funcionários com acesso total ao Microsoft 365 Copilot. Para Redmond, o seu desktop é apenas uma vitrine de marketing. O lucro real, o lucro que faz os olhos de Wall Street brilharem, vem da nuvem Azure. Entenda a engenharia financeira aqui. Cada vez que o Copilot é ativado, mesmo que por erro do usuário, ele consome processamento massivo. Onde esse processamento acontece? Nos servidores da Azure. A IA foi a catapulta que jogou os lucros da Microsoft para a estratosfera. No último trimestre fiscal, a receita da nuvem inteligente cresceu 24%, batendo os 26 bilhões de dólares. Sabe o que isso significa? Significa que os acionistas estão em êxtase. Eles não se importam se o seu menu iniciar está travando ou se a barra de tarefas está inútil. Eles se importam com o fato de que o valor de mercado da Microsoft rompeu a barreira dos 3 trilhões de dólares. A verdade dói. Se os acionistas estão felizes, é isso que importa para o conselho administrativo. A sua insatisfação é o preço que a Microsoft está disposta a pagar para ter cofres cada vez mais cheios. O Windows 11 doméstico se tornou uma cobaia de luxo para treinar algoritmos que depois são vendidos por bilhões para as empresas da Fortune 500. Eles se orgulham de dizer que 70% dessas empresas já adotaram o Copilot. Mas eu te pergunto, será que usam porque é bom ou porque simplesmente veio entulhado no pacote e o funcionário clicou sem querer no ícone confuso? O ícone do Copilot parece o do Office. O do Office parece um quebra-cabeça de design. Se o usuário não entende onde clica, ele gera tráfego. Tráfego gera uso de nuvem. Uso de nuvem gera lucro. Para Wall Street, essa confusão visual não é um erro, é um modelo de negócios. O Windows é apenas o hospedeiro para o parasita da monetização de dados e IA que sustenta o império do Satya Nadella. Mas espere, se o dinheiro está nas empresas e na nuvem, por que eles perderiam tempo criando o projeto K2 para os usuários comuns? O motivo por trás dessa salvação é muito mais sombrio do que você imagina. Entramos agora no coração da investigação. O que é o Windows K2? Ao contrário do que os youtubers de hype dizem, o K2 não é o Windows 12. Esqueça o brilho das novas versões. O K2 é um pacto de sobrevivência interno, iniciado no segundo semestre de 2024 sob o comando de Pavan Davuluri, o novo chefe de Windows. Ele é o reconhecimento oficial de que o Windows 11, em sua forma atual, é um produto quebrado. É o plano de emergência para salvar o sistema antes que a migração para o Linux ou macOS se torne um êxodo em massa. A meta do K2 é atacar justamente aqueles 5 grandes problemas que o Windows Central denunciou, mas de uma forma muito mais profunda do que simples ajustes de interface. O K2 é focado em fundamentos. Imagine a arrogância de uma empresa que precisa criar um projeto secreto apenas para fazer o explorador de arquivos funcionar. Mas como isso vai acontecer na prática? O K2 ataca 3 pilares críticos que estão destruindo a sua paciência. A performance do explorador de arquivos. O Windows Explorer atual é uma colcha de retalhos de código legado. O K2 planeja uma reescrita quase total da camada de busca. A meta é a busca instantânea. Eles estão usando ferramentas internas como o FilePilot como benchmark para garantir que você encontre um arquivo em milissegundos, não em segundos de agonia, enquanto a barra verde carrega no topo. A guerra contra as reinicializações. Aqui está o pulo do gato técnico. O K2 introduz o conceito de hot patching. Sabe quando o Windows Update te obriga a reiniciar o PC no meio de um trabalho importante? A Microsoft quer acabar com isso. Através do K2, eles planejam aplicar atualizações de segurança e correções críticas diretamente na memória RAM sem precisar desligar o sistema. A promessa é que você só precise reiniciar o computador uma vez por mês, em um ciclo previsível e consolidado. Faxina de bloatware. O K2 visa reduzir o que eles chamam internamente de pontos de entrada intrusivos. Isso significa remover as sugestões de anúncios do menu iniciar e simplificar a integração do Copilot, transformando-o de um parasita que está em todo lugar para uma ferramenta que você escolhe invocar. Eles estão finalmente tentando resolver a esquizofrenia visual, limpando os menus de contexto herdados e unificando o design.
E como isso será instalado? Você não vai precisar formatar o seu computador. O K2 será entregue através de uma série de feature updates progressivos. Não será um Big Bang, mas sim uma transição contínua onde a cada mês o sistema deve ficar mais leve e menos barulhento. É a tentativa da Microsoft de transformar o Windows 11 no Windows 7 da nossa era. O sistema que simplesmente funciona. Mas não se engane, eles estão tentando tirar a gordura apenas porque perceberam que o porco ficou pesado demais para competir. É o bombeiro tentando apagar o incêndio que ele mesmo começou para ganhar a recompensa do seu like. Fique só mais um pouco, porque agora vamos ver como esse desespero da Microsoft abriu a maior oportunidade da história para o Linux dominar o seu PC. Enquanto a Microsoft foca todas as suas armas no projeto K2 e em consoles portáteis, ela ignora o que está acontecendo bem atrás dela no retrovisor. Existe uma ameaça silenciosa crescendo, e ela não é apenas técnica, é uma revolução de liberdade. O mundo está finalmente despertando para o fato de que o seu hardware foi sequestrado. Quando a Microsoft decidiu que o seu PC perfeitamente funcional não era compatível com o Windows 11 por causa de um chip, ela não estava protegendo você, ela estava marcando a data de validade da sua propriedade. Mas o jogo virou. Os gráficos de download de sistemas como o Linux Mint e o Zorin OS estão atingindo picos históricos. Por quê? Porque as pessoas cansaram de ser reféns. O Linux Mint se tornou o resgate do hardware. Milhares de usuários estão percebendo que aquele computador velho de 4 anos atrás, que o Windows 11 diz ser lixo, voa abaixo quando você remove as correntes da Microsoft. E o Zorin OS, ele é a ponte perfeita. Ele oferece uma interface tão familiar e elegante que o usuário médio nem percebe que saiu da prisão da Microsoft, até que ele nota a ausência de anúncios e a velocidade instantânea. O sucesso do Steam OS no Steam Deck foi apenas a ponta do iceberg. Ele provou que o Linux pode rodar jogos sem as camadas de telemetria que sugam sua bateria. Mas agora, o despertar chegou ao desktop comum. Os usuários estão parando de perguntar como eu conserto o Windows e começando a perguntar como eu resgato a minha máquina. O movimento de migração não é mais sobre ser um hacker, é sobre ser o dono do que você pagou. Cada instalação do Mint é um prisioneiro que escapa da fazenda de dados de Redmond. A Microsoft está correndo com o K2, mas ela pode estar correndo de um incêndio que já consumiu a ponte que ligava ela aos seus usuários mais fiéis. Fique atento, porque o encerramento dessa história envolve uma piada interna da Microsoft que revela o verdadeiro desprezo deles por você. Chegamos ao fim da trilha. Lembra da lacuna que eu abri lá no começo? Sobre por que a Microsoft escolheu o nome K2. Na geografia, o K2 é a segunda maior montanha do mundo, mas é conhecida pelos alpinistas como a Montanha Selvagem. Ela é infinitamente mais perigosa e difícil de escalar que o Everest. E é exatamente aí que a Microsoft está hoje, tentando escalar de volta a sua confiança, um terreno que eles mesmos tornaram hostil e mortal. O plano K2 não é um presente para você, é um reconhecimento de derrota. Eles estão tentando limpar o sistema não por bondade, mas porque a arrogância do Windows 11 quase o jogou no abismo. O plano secreto de Redmond é te dar a ilusão de performance para que você não perceba que continua sendo um produto. Eles querem polir a jaula para que você não queira fugir. Mas o que eles não previram foi que o usuário de 2026 não quer uma jaula bonita, ele quer a chave da porta. O K2 é a tentativa desesperada de impedir que você perceba que o verdadeiro upgrade não é uma atualização de software, mas sim a libertação do seu hardware. A verdade bruta é que o seu próximo computador não precisa de uma janela. Talvez o verdadeiro K2 da sua vida seja, finalmente, considerar que a bolha corporativa de Redmond não é o único caminho. Você vai dar uma segunda chance para quem sequestrou sua produtividade com anúncios ou vai finalmente aceitar o resgate e olhar para o Linux? Se você chegou até aqui, você faz parte de uma elite que não aceita conteúdo raso e manipulado. Deixe o seu comentário. Você acredita que o projeto K2 pode realmente limpar o rastro de destruição do Windows 11 ou é tarde demais? Se eu trouxesse um guia completo de como migrar para o Linux Mint sem perder seus jogos, você estaria pronto para o resgate? Vou deixar um link da descrição da nossa comunidade no Telegram e no WhatsApp. Lá temos uma comunidade ativa e pulsante que está sempre pronta a te ajudar no caminho da liberdade. Quer conhecer um pouco mais sobre a história do Linux?
Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, como a liberdade tem um preço, mas vale a pena. Se inscreva no Bobo de Wall Street. Aqui a gente não aceita maquiagem, a gente revela a estrutura. Que o código livre esteja com você.